Boa tarde, colegas engenheiros, arquitetos, técnicos em edificações e os demais membros que constituem a grande cadeia da construção civil. Aqui quem fala é um amigo e colega de vocês, engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Estamos hoje entrando no nosso 34º vídeo, sendo que do assunto que ora estamos tratando será o 4º vídeo. Qual é o assunto que nós estamos tratando de um modo geral? Que nós demos uma paradinha na patologia das alvenarias de fachada. Então, nós estamos estudando agora, a pedidos dos colegas, os produtos de aço para as estruturas de concreto armado, concreto protendido e alvenaria. Já vimos isso nos 3 últimos vídeos sobre o assunto, esse vai ser o 4º, que inicialmente a gente ia estudar as armaduras soldadas e vergalhões soldados, onde está aí incluso os aços CA25, CA50 e CA60. Já estudamos isso. Foi o nosso primeiro item sobre o assunto produtos de aço. Hoje, quero dar continuidade num outro assunto de tamanha importância quanto o anterior, que são os aços para o concreto protendido. Então, nós vamos estudar hoje só os aços para o concreto protendido. Posteriormente, vamos estudar as treliças metálicas, as telas soldadas nervuradas, as treliças planas de aço e, por fim, nós vamos fechar com as lajes mistas do tipo steel deck. Portanto, hoje vamos iniciar falando dos aços para concreto protendido. Inicialmente, vamos falar das características deste aço de proteção. Eles são normalmente divididos em fios e cordoalhas. Vamos explicar isso com o andar do vídeo. É produzido com matéria-prima especial, tem baixíssimo nível de impurezas. Isso são as características do aço para proteção. A sua composição química é bastante diferenciada dos demais aços destinados às estruturas de concreto. E o que é que ele quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que esses aços, a composição química, esses aços para proteção, é bastante diferenciada dos aços CA25, CA50 e CA60 que já estudamos, onde o elemento mais diferente dessa composição química e elevado é o carbono, que mais diferencia a composição química dos aços destinados à proteção dos aços do tipo CA25, 50 e 60 é exatamente o elevado teor de carbono, que confere ao aço inicialmente uma grande resistência e dureza. Então, o carbono na composição química dos aços de proteção, ele tem um elevado índice, e isso confere ao aço de proteção inicialmente uma grande resistência e dureza. Então, já que nós estamos falando na composição do aço de proteção, vamos ver como é que é essa composição. A composição química é em percentagem média do aço para a proteção. Vamos ver essa composição. O carbono, que a gente acabou de falar, que é o que mais difere o aço de proteção, o seu percentual, dos demais aços para as estruturas de concreto. O carbono no aço para a proteção, ele varia de 0,80 a 0,85% da composição. Só para recordar, o aço CA50S, quer dizer, o aço CA50 soldável, que nós vimos anteriormente, a sua composição química só tem 0,35% de carbono, enquanto nos aços de concreto protendido varia de 0,80 a 0,85%. O manganês, 0,60 a 0,90%. Cromo, 0,18 a 0,30%. O fósforo, 0,015%.
no máximo. O enxofre, 0,012% no máximo. Então, essa é a composição química do aço para proteção. Vamos falar um pouco dos processos industriais, mecânicos e térmicos. Posteriormente, altero e melhoro as características do aço. Quer dizer, o aço já sai com as propriedades, características bastante boas e elevadas. Mas com processos industriais do tipo mecânicos e térmicos, ainda altera e melhora as características desse aço. O aço para concreto protendido, ele sai da laminação a quente, como fio máquina. Então, o aço para concreto protendido sai de uma laminação a quente, como um fio máquina, com resistência de 1.100 megapascal, quase o dobro da resistência final dos vergalhões, por exemplo, do tipo CA50. O que vem ser esse fio máquina? Proveniente de que o fio máquina? Proveniente da laminação a quente do aço para concreto protendido. O fio máquina é um fio de seção circular, de comprimento contínuo e de peso aproximadamente 2 toneladas, proveniente dos grandes laminadores. Esse é o conceito de fio máquina. No processo contínuo de trefilação, as fibras de aço vão se alongando, transformando o fio máquina em fio de aço, agora com resistência mínima de 1.750 a 2.100 megapascal, aumentando assim sua resistência bastante. Quer dizer, quando você bota o aço em processo contínuo de trefilação, ele aumenta bastante a sua resistência, passando de fio máquina para fio aço, e a resistência passando mínima entre 1.750 a 2.100 megapascal. No final da trefilação, o fio ainda recebe um entalhe para aumentar a resistência do aço ao concreto. É uma maneira ainda de melhorar mais a aderência dos dois. Mas só lembrando, e a gente já tem esse conhecimento do passado, o aumento da aderência do aço ao concreto varia também segundo as características do concreto. Ou seja, não é só devido às características do aço, as características do concreto também aumentam a aderência do aço ao concreto. E quem são essas características do concreto que faz aumentar sua aderência ao aço? O módulo de finura do cimento, o traço do concreto, o tempo e condições de cura e a concretagem, se é com fio horizontal ou com fio vertical. Assim, falamos da aderência do aço em concreto protendido ao concreto, mostrando a influência do aço através do seu entalhe e as características do concreto que também melhoram essa aderência. Já que nós falamos no início que esses aços de concreto protendido são apresentados em fios, e já abordamos bem direitinho o fio máquina e o fio aço, vamos ver o que vem a ser a cordoalha, que nós falamos no início, que ele se apresentava em forma de fios e de cordoalha. A cordoalha, ela é formada por 3 ou 7 fios. Então, quem constitui a cordoalha são os fios. Tem cordoalha de 3 fios e tem cordoalha de 7 fios. Todos os fios são lisos e não entalhados. Enrolados entre si em máquinas de encordoar. Eles são enrolados helicoidalmente entre si para formar a cordoalha.
A cordoalha de 7 fios, ela é constituída por 6 fios periféricos que são enrolados helicoidalmente sobre um fio central que tem seu diâmetro ligeiramente maior do que os demais. Então você tem aqui um fio central, na periferia tem mais 6 fios. Esses fios começam a se enrolar helicoidalmente em torno desse fio central, que possui um diâmetro um pouco superior aos periféricos. Aí forma a famosa cordoalha de 7 fios. Ela se apresenta em forma de bobina de cordoalha. Essas cordoalhas se apresentam em forma de bobina de cordoalha, com peso aproximadamente cada bobina de 2,8 toneladas. Esses aços de concreto protendido ainda passam por alguns tratamentos térmicos. Por exemplo, qual é o objetivo dos tratamentos térmicos para os aços de concreto protendido? O objetivo é eliminar as tensões residuais elevadas que ficam nos aços para a proteção no final da sua fabricação. Quer dizer, toda vida que termina a fabricação dos aços para a proteção, eles ficam com tensões residuais elevadíssimas. Então o objetivo é eliminar ou aliviar essas tensões. Vamos falar então dos tratamentos. Então, nós estamos falando dos tratamentos térmicos para os aços de concreto protendido. Vimos qual é o objetivo. É ou eliminar ou aliviar as tensões residuais elevadas do processo de fabricação. O primeiro tratamento é o alívio de tensões. Tratamento, alívio de tensões, que produz o aço aliviado, como o próprio nome está dizendo, que fica com a relaxação normal, que a gente designa por a letra maiúscula R de relaxação e N maiúsculo de normal. Então, voltando, o tratamento alívio de tensões produz o aço aliviado, que fica com a relaxação normal, e que a gente chama de RN maiúsculo. Consiste em fazer passar o fio por dentro de um banho quente de chumbo, apresentando o aço uma perda de tensão com isso, que a gente chama essa perda de tensão de relaxação. Nesse caso, a gente chama de relaxação normal. O outro tipo de tratamento do aço de concreto protendido é o tratamento da estabilização, que é um tratamento termomecânico que produz o aço estabilizado. O tratamento anterior produzia o aço aliviado e esse o aço estabilizado, ou também conhecido de relaxação baixa. O outro era de relaxação normal. Relaxação baixa, representado pela letra maiúscula R de relaxação e a maiúscula B de baixa. Consiste em colocar o aço em máquina que traciona e ao mesmo tempo aquece o aço, apresentando o aço uma perda de tensão, novamente, relaxação. Em ambos os casos, se faz um tratamento para que o aço se apresente o aço com uma perda de tensão, que é o que a gente falou no conceito. Qual era o objetivo desses tratamentos? É eliminar as tensões residuais elevadas que ficam nos aços para a proteção no final da sua fabricação. Então a gente alivia de duas formas, com o tratamento chamado alívio de tensões ou com o tratamento de estabilização. O tratamento alívio de tensão produz a relaxação normal, RN. O tratamento de estabilização produz o aço estabilizado ou a relaxação baixa, RB. Após esses tratamentos, pode-se usar fios ou cordoalhas
em conjunto, formando o que se chama os cabos de proteção. Quer dizer, você, depois que faz esses dois tipos de tratamento, aí é que você pode pensar no conceito de cabo, que é o quê? O cabo é constituído pelo conjunto de fios ou pelo conjunto de cordoalhas. E nós vamos ver isso lá na frente, os cabos de concreto protendido. Para finalizar essa primeira parte de concreto protendido, nós vamos aprender como é que a gente entende a sua designação. Eles são muito bem designados, inclusive padronizados internacionalmente. Então vamos analisar aqui exemplos de fios e cordoalhas e suas respectivas designações. Você abre uma planta de estrutura em concreto protendido. O concreto protendido pode ser aplicado numa laje, numa viga, num silo, num reforço de uma fundação. Tudo você pode aplicar proteção. E, normalmente, numa fundação, quando você vai reforçar, usualmente se usa aquelas barras chamadas barra de Vidag, mas você dá proteção na barra para comprimir o bloco. Bom, os fios com relaxação normal, nós já vimos, acabamos de ver, representado por RN. A norma que trata os fios com relaxação normal é a NBR 7482/2008. Vamos dar um exemplo desse fio. Assim se designa CP, onde C é concreto, P é protendido, então concreto protendido, CP maiúsculo, traço 145 RN9. Vamos explicar isso bem direitinho. Então é a forma com que se apresenta nas plantas de estrutura os aços protendidos, por exemplo, tem um caso aqui em forma de fio. Fio com relaxação normal, ou seja, RN. CP 145. O que é esse 145? É o limite mínimo da resistência à tração do aço. Ele se apresenta com esse número 145, porque ele se apresenta na unidade em quilograma-força por milímetro quadrado. Aí depois vem 145 RN. RN a gente já sabe que é relaxação normal. E 9. 9 é o diâmetro nominal do fio. Portanto, recordando, recapitulando, falando novamente, vamos explicar a designação dos fios com relaxação normal, ou seja, RN. CP, traço, 145 RN9. Vamos lá, CP, aço para concreto protendido, 145 é o limite mínimo da resistência à tração do aço, RN é um fio de relaxação normal e 9 é o diâmetro nominal do fio. Vamos agora dar um exemplo de fios, novamente, agora com relaxação baixa, que é o RB. A norma que trata desses fios com relaxação baixa é a mesma norma que trata os fios com relaxação normal, ou seja, a NBR 7482/2008. Vamos apresentar uma designação desses fios com relaxação baixa. CP 170 RB 7. O que é o CP? Concreto protendido. 170 já sabemos, é o limite mínimo da resistência à tração. RB é a relaxação baixa do aço, que nós estamos estudando. E 7 é o diâmetro nominal do fio. Para concluir essa primeira parte sobre concreto protendido, vamos aprender como é que a gente vai designar as cordoalhas. As cordoalhas, como vimos anteriormente,
podem ser de 3 ou 7 fios. Elas só se apresentam com relaxação baixa, ou seja, RB. A norma que trata das cordoalhas de 3 ou 7 fios já é uma outra norma, é a NBR 7483. A outra era 7482. 7483/2008. Vamos ver a sua designação dessas cordoalhas. CP 190, RB 9,5, entre parênteses, com 7 fios. Aí caracteriza que é uma cordoalha. Vamos traduzir isso. CP é de concreto protendido. 190, o limite mínimo da resistência à tração. RB é a relaxação do tipo baixo. 9,5 é o diâmetro nominal do fio, que nesse caso eu estou apresentando uma cordoalha com 7 fios. Concluímos essa primeira parte de concreto protendido. No outro próximo vídeo, que vai ser o 35º vídeo, vamos falar da cordoalha engraxada e plastificada, e posteriormente vamos falar da cordoalha especial para pontes estaiadas. Espero que tenha sido o mais didático possível, que os meus nobres amigos e colegas e confrades tenham gostado, e mais uma vez eu reitero que para visualizar tem que clicar no link. Se não clicar no link, vocês veem, mas não computa ponto junto ao YouTube para mim. E quem não se inscreveu, que se inscrevam, que é outro parâmetro, outro tipo de ponto que é muito importante para mim junto ao YouTube. Agradeço mais uma vez, divulguem para os colegas, os amigos, os parentes, os confrades. E esse é o 34º vídeo, esperando no 35º vídeo o complemento dos estudos dos aços para concreto protendido. Muito obrigado.